Olá, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Clara e como vocês viram aí no título do vídeo, esse vídeo vai ser um devocional e vai ser o primeiro devocional que eu vou estar fazendo assim, publicamente, né? Na internet, nas redes sociais, no YouTube, que eu já faço devocional, só que nunca fiz assim, né? E basicamente o tema do vídeo, né, desse devocional é despertando em Deus. E o versículo base que eu vou estar usando para esse tema, para esse devocional, se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 18. Vai aparecer aí na tela o versículo, né, para quem quiser, que diz assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem por todo o povo de Deus. Basicamente, este versículo, ele nos exorta a orarmos em todos os momentos, né? E sempre orar pedindo a orientação de Deus, a sabedoria de Deus em primeiro lugar. A gente sempre deve orar, não só para ter coisas materiais, né? Como algo que a gente almeja, como um carro ou uma casa, né? Mas a gente deve pedir para que o Senhor venha nos transformar, venha transformar a nossa vida, transformar o nosso caráter, para que a gente venha despertar em Deus, né? Então, este versículo, o início dele, nos exorta a orarmos em todos os momentos e ocasiões do nosso dia, sempre pedindo a ajuda dele. Né? Não importa o que estivermos passando, se estivermos passando por momentos de aflições, né? A gente sempre deve orar pedindo a ajuda do Senhor, né? Porque Ele é o nosso Senhor, né? E a gente sempre deve orar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, é sempre importante, quando a gente for começar a orar, a gente sempre pedir a orientação do Senhor, do Espírito Santo, pedir para que Ele nos ajude a orar quando estivermos passando por momentos muito difíceis na nossa vida, para que a gente venha pedir para o Espírito Santo nos ajudar a orar, né? Porque Ele tem esse poder de nos ajudar nesses momentos, em todos os momentos, né? E que a gente venha sempre estar guiados pelo Espírito Santo de Deus ao orarmos, enquanto orarmos, né? Muito importante a gente pedir sabedoria a Ele, né? Para orarmos, quando estivermos sem vontade, né? Em momentos assim também. E devemos também ficar sempre alertas, como diz esse versículo. Esse versículo ele nos mostra a importância da oração e da intimidade com Deus, que é algo muito importante. A oração, ela é algo que muitas vezes é muito negligenciado por nós cristãos, né? É uma arma muito poderosa que pode transformar a nossa vida com Deus, pode mudar a nossa vida em muitos aspectos, né? E, consequentemente, ao orarmos, nós vamos estar mais parecidos com Cristo e também vamos ter mais intimidade com Deus e vamos conhecer mais a Deus ao orarmos, né? E por quê? Porque a oração, ela nos fortalece, ela fortalece o nosso espírito e enfraquece a nossa carne. Quanto mais orarmos, quanto mais buscarmos a palavra do Senhor, quanto mais buscarmos a presença de Deus, mais fortalecidos espiritualmente nós vamos estar, né? Então, é importante também que a gente fique sempre alerta contra as tentações, contra os pecados, né? Que estão sempre ao nosso redor. E também esse versículo diz para que a gente não venha desanimar e que a gente deve se orar por todo o povo de Deus. E quem seria o povo de Deus? A igreja, né? Pode ser a sua igreja local, quanto também a igreja como um todo, na nossa região, do Brasil, do mundo, né? Que a gente deve sempre estar orando pelos membros da nossa igreja, pelos pastores, pelos líderes, né? A gente sempre deve estar orando uns pelos outros, para que a gente venha crescer espiritualmente, para que a nossa fé venha ser fortalecida, né? Para que a gente venha ser
amadurecer na fé mesmo. E a gente deve sempre estar orando em relação à proteção também, né? Para que a gente não venhamos nos desviar dos caminhos do Senhor. E por fim ele nos diz, né? E basicamente é isso. Me perdi aqui um pouco, mas vamos continuar. A aplicação que eu coloquei, né, de acordo com a minha interpretação, é que para que a gente venha orar mais, a gente deve colocar pelo menos, no mínimo, uns 15 minutos de oração, né, uns 15 minutos, e orar 3 vezes ao dia. De manhã, ao acordar, 15 minutos. Se você for trabalhar ou estudar, você acorda mais cedo, né? Aí você ora 15 minutos ao acordar. Aí se você tiver um tempinho à tarde, você ora também mais 15 minutos. E também antes de dormir, mais 15 minutos. Já é um bom começo. E também outra dica que eu dou pra vocês, se vocês tiverem dificuldade de orar, ou, né, vocês escreverem a ordem, né, de oração. Você pode escrever numa agenda, colocando assim. Primeiro eu vou começar louvando a Deus. Aí segundo, eu vou confessar pecados. Terceiro, vou pedir perdão dos meus pecados. Quarto, vou interceder por alguém. E assim vai indo, né? Você escreve e a oração você vai orando conforme aquilo que você escreveu. E outra coisa também para que a gente venha orar pedindo ao Espírito Santo para guiar a nossa oração, né? Como eu já havia falado no começo. E também orar pela igreja. Basicamente, esse devocional foi sobre a oração, né? E eu espero que vocês tenham compreendido, que o Senhor tenha falado ao coração de vocês sobre essa arma tão poderosa que é a oração. E que vocês tenham sido edificados, né? E esse foi o meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. E me perdoem se eu falei algo assim, algo errado, né? Ou que eu não falei muito legal, assim. Vocês comentem aí sugestões de vídeos também, né? Seria muito legal. E muito obrigada, né, por esse vídeo. E que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!